Queridos irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Hoje, quarta-feira, dia 19 de setembro, estamos na 24ª semana do Tempo Comum e refletiremos hoje no Evangelho de São Lucas, capítulo 7, versículos 31 a 35. Naquele tempo, disse Jesus: com quem hei de comparar os homens desta geração? Com quem eles se parecem? São como crianças que se sentam nas praças, se dirigem aos colegas dizendo: tocamos flautas para vós e não dançastes. Fizemos lamentações e não chorastes. Pois veio João Batista, que não comia pão nem bebia vinho, e vós dissestes: ele está com um demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e vós dizeis: ele é um comilão e beberrão, amigo dos publicanos e dos pecadores. Mas a sabedoria foi justificada por todos os seus filhos. Palavra da salvação. Queridos irmãos, amadas irmãs, nós temos no Evangelho de hoje esta, talvez, reflexão crítica, dura de Jesus, principalmente em relação aos seus contemporâneos. Nós percebemos hoje que Jesus faz uma comparação à geração, aqueles que eram contemporâneos do seu tempo e que de fato talvez pode também nos ajudar a refletir um pouco o nosso tempo. Jesus, através dessa comparação que ele faz dele e de João Batista, mais ou menos também essa comparação que ele faz do tocamos flautas e não dançastes, e dos lamentos que não foram acolhidos também com uma compulsão do coração. Assim, queridos irmãos, Jesus, ao fazer isso, ele fala dessa insatisfação que muitas das vezes a pregação de João Batista, que cobrava a conversão, a preparação para o reino, ela foi desprezada. E Jesus, que veio manifestar também uma dureza através do seu Evangelho, mas principalmente manifestando, como o próprio Evangelho diz hoje, a acolhida dos pecadores, das prostitutas, dos cobradores de impostos, também não foi aceita. Ou seja, querido irmão, amada irmã, na verdade, o que Jesus demonstra é a dureza do coração. Ele manifesta a resistência que aquela geração, e quando ele fala aquela geração, é principalmente aqueles que eram os líderes, aqueles homens ditos de fé daquela época, que a manifestação de Deus acontecia, mas mesmo assim, aqueles homens ainda resistiam em ficar somente nas suas razões, não se abriam ao novo de Deus, aquilo que o próprio Senhor manifestava. E o interessante é que essa dureza do coração, ela é comparada a uma realidade imatura. Em outra passagem do Evangelho, Jesus ele pega a criança como um exemplo positivo, dizendo que são delas os reinos dos céus. Mas nessa passagem aqui, Jesus pega a criança não como um exemplo positivo, mas olhando como um exemplo negativo, dizendo que eles são como crianças insatisfeitas, imaturas. Interessante, nós percebemos como o Evangelho nos leva a refletir que a maturidade espiritual, o crescimento cada vez mais na nossa vida com Deus, nos ajuda, acima de tudo, a cada vez mais sermos sensíveis, até mesmo naquelas realidades contrárias, perceber Deus agindo. É sairmos de nós. O grande mal dos fariseus, dos mestres da lei, daquelas lideranças religiosas, é que eles
tinham perdido a capacidade de sair de si para encontrar a Deus. E de fato, queridos, se nós quisermos termos uma experiência profunda com Deus, crescer, ter maturidade espiritual, não há outro caminho do que a saída de nós mesmos para encontrar o Senhor. Quando se fala da saída de nós mesmos, é o quê? De não somente ficar preso aos nossos critérios, aos nossos achismos, não somente viver uma religiosidade, uma vida espiritual baseada na nossa própria vontade. Crescer em Deus, crescer na vida espiritual é, acima de tudo, nos voltarmos à vontade de Deus, aos critérios de Deus, aos pensamentos de Deus. É ser aquilo que Deus quer, não ter um Deus segundo os meus moldes. Que o Senhor nos ajude hoje a crescermos, que Ele possa dissolver a dureza do nosso coração e cada vez mais sermos sensíveis ao novo de Deus que se manifesta diariamente em nossa vida. Que Deus nos abençoe e nos livre de todo mal. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.